Amigos, vamos agora falar sobre a conclusão e o arquivamento do inquérito policial. Vamos para a tela. Vamos lá. Pois bem, primeiramente, qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? Nós temos vários prazos para a conclusão do inquérito policial, né? A regra geral é aquela prevista no artigo 10 do Código de Processo Penal. Mas além daquela regra geral do artigo 10 do CPP, temos vários outros prazos de conclusão do inquérito policial em casos específicos, né? Vamos para a tela então. Primeiramente, começando pela regra geral, nós temos os seguintes prazos: 10 dias e 30 dias. 10 dias em caso de indiciado preso, 30 dias em caso de indiciado solto. Então, 10 dias ou 30 dias, se estiver preso ou se estiver solto. Esses são os prazos, como regra geral, prazos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal. Maravilha. Só que esses não são os únicos, né? Temos outros prazos. Crimes de competência da Justiça Federal. Quais são os prazos? 15 dias e 30 dias. Esses são os prazos previstos na Lei 5.010 de 66. E em se tratando de indiciado preso, temos uma previsão expressa de que esse prazo pode ser renovado, né? Pode ser prorrogado por mais 15 dias. Temos ainda os crimes previstos na Lei de Drogas. Quais são os crimes previstos na Lei de Drogas? Vários, né? Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, são vários, né? Quais são os prazos lá? 30 dias, se está preso, 90 dias, se está solto. Perfeito. Esses prazos aqui, de acordo com a própria Lei de Drogas, eles são prazos duplicáveis. Ou seja, no caso de indiciado preso é 30 dias, só que pode chegar a mais 30 dias, ou seja, pode chegar a 60 dias. No caso de indiciado solto, o prazo é de 90 dias, mas como pode ser duplicado, ou seja, pode chegar a mais 90 dias, logo pode chegar a 180 dias em caso de crime da Lei de Drogas com indiciado solto. Além dessas três principais hipóteses, nós temos outras duas. Quais são? Crimes contra a economia popular, e o prazo aqui é um prazo único de 10 dias, estando o indiciado preso ou solto, não importa. E temos o inquérito policial militar. No caso do inquérito policial militar, 20 dias está preso, 40 dias se está solto. Este prazo de 40 dias, em caso de indiciado solto, pode ser prorrogado por mais 20 dias, de acordo com o CPPM, Código de Processo Penal Militar. Maravilha, mas basta isso para eu saber como é que se dá o prazo de conclusão? Não. Eu preciso saber quando, a partir de quando começa a correr o prazo para a conclusão do inquérito policial. Em se tratando de indiciado preso, o prazo para a conclusão do inquérito policial é contado a partir da efetivação da prisão. Em se tratando de indiciado solto, esse prazo é contado a partir da instauração do inquérito policial. Então, se preso, da data da prisão. Em se tratando de indiciado solto, a partir da instauração do inquérito policial. Mas muito cuidado. Por quê? Em se tratando, vou pegar aqui a regra geral, ó. Em se tratando de indiciado preso, este é um prazo material, ou seja, um prazo penal. Em se tratando de indiciado solto, esse é um prazo processual, não é um prazo penal. Qual é a consequência disso? Bom, prazo penal eu conto da forma do artigo 10 do Código Penal. Prazo processual eu conto da forma do artigo 798 do CPP. Então imagina o seguinte: José foi preso preventivamente no dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira. Quando é que começa a correr o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial? No próprio dia 10, quarta-feira, ou no dia útil seguinte? Ah, professor, no dia útil seguinte, porque eu estudei que a gente exclui o dia do começo, né, para contar um prazo. Isso só se dá nos prazos processuais, não nos prazos penais. Então, o próprio dia da prisão já é o primeiro dia do prazo. Se ele foi preso, portanto, dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira, 10 de fevereiro é o primeiro dia do prazo. Dia 11, que é o dia seguinte, é o segundo. E por aí vai.
Professor, e se ele foi preso 11h30 da noite, na quarta-feira, dia 10 de fevereiro? Já conta como primeiro dia do prazo? Conta. Professor, mas ele ficou preso só meia horinha. Não interessa, já é o primeiro dia do prazo. Agora, em se tratando de indiciado solto, é um prazo processual. Então eu conto da forma como eu conto os prazos processuais. Tipo, você conta recurso, né? Tem intimação num dia, começa a correr no dia útil seguinte. Aqui no caso de indiciado solto, é a mesma coisa. Se o inquérito foi instaurado, indiciado solto, o inquérito foi instaurado no dia 10 de fevereiro, quarta-feira, foi 10 de fevereiro, quarta-feira, publicada a portaria de instauração, quando é que começa a correr o prazo? Dia 10, quarta-feira? Não. Dia útil seguinte, 11, quinta-feira. Porque aí sim eu tenho um prazo processual e não um prazo penal. Então cuidado. Se está preso, prazo material, prazo penal. Se está solto, prazo processual. Continuando. O prazo para a autoridade policial finalizar o inquérito é de 10 dias, se o investigado estiver preso, e de 30 dias, se estiver solto, não sendo possível a concessão de mais tempo para a realização de diligências posteriores. Pessoal, isso aqui eu fiz questão de trazer essa afirmativa aqui para a gente falar de uma outra coisa importante, né? Aqui fala não sendo possível a concessão de mais tempo. Tá errado. Por quê? Em se tratando de indiciado solto, é possível que aquele prazo de 30 dias, que é a regra geral, ou os outros prazos das leis especiais, eles sejam prorrogados, mesmo que não haja previsão legal. Então pode prorrogar, ainda que sem previsão legal. Porque aqui não há constrangimento ilegal ao indiciado. Entendimento pacífico da doutrina da jurisprudência, que em se tratando de indiciado solto, o prazo para a conclusão do inquérito policial não é um prazo próprio, né? Você pode passar daqueles prazos, se é indiciado solto. Portanto, a afirmativa está errada. Em se tratando de indiciado solto, é possível que o delegado peça ao juiz mais tempo para concluir o inquérito policial, não tem problema. Se está preso, não. Se está preso, não é possível. Portanto, a afirmativa está errada. Conclusão do inquérito policial ainda. Disposições gerais do CPP acerca do encerramento do inquérito policial. Primeiro, a autoridade policial fará minucioso relatório e o enviará ao juiz. Não é enviar ao promotor, enviar ao membro do MP. Já vi isso, tá? Eu já vi isso aqui em prova, é enviar ao juiz, a autoridade judiciária. Muito cuidado com isso. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP. E quando ela envia esse inquérito concluído, né, com relatório minucioso, ela pode, de acordo com o artigo 10, parágrafo 2º, nesse relatório, indicar outras testemunhas que não tenham sido ouvidas. Ó, seu juiz, tá aqui o inquérito policial, relatado e concluído, aqui ó, relatório minucioso, e digo mais, tem aqui umas 4 testemunhas que nem deu tempo de eu ouvir, tá? Se quiser ouvir, tá aqui. Nome e endereço. Artigo 10, parágrafo 2º. Pode? Pode. Pode perfeitamente indicar outras testemunhas que não tenham sido ouvidas, indicando inclusive o nome e endereço onde possam ser encontradas. Continuando. Os instrumentos do crime, faca, enfim, corda, né? Bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito policial. Outra disposição. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Isso aqui é uma previsão importante, né? Que o inquérito policial vai acompanhar a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 12 do Código de Processo Penal. Como assim, professor? O senhor não sempre fala que o inquérito policial ele é um procedimento dispensável? Sim. O inquérito policial ele é um procedimento dispensável. Ok. É possível que o titular da ação penal ajuize a denúncia, né, no caso da ação penal pública, ou a queixa-crime, no caso da ação penal privada, sem que tenha havido um inquérito policial prévio, desde que ele já tenha ali a prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria. Então o inquérito policial é dispensável ao ajuizamento da ação penal. Mas pode acontecer de a denúncia ou a queixa ela estar fundamentada naquilo que foi obtido durante o inquérito policial. Teve lá o inquérito policial, porque o promotor não tinha os elementos ainda,
Acabou o inquérito policial, com base naquilo que foi investigado no inquérito policial, com base nos elementos de convicção colhidos durante o inquérito policial, o promotor denunciou o provável infrator. Nesse caso, o inquérito policial serviu de base para a denúncia. Então, ele deve acompanhar a denúncia, deve ir junto com a denúncia. Artigo 12 do CPP. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que for usado como base por uma delas, né? Por qualquer delas. Então, muito cuidado com isso. É dispensável? É. Mas se eventualmente a denúncia ou queixa se baseia naquilo que está no inquérito policial, ele deve acompanhar a denúncia ou a queixa-crime, tá bom? Continuando. Ao término do inquérito, a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao membro do Ministério Público, não podendo o juiz competente tomar conhecimento dos fatos apurados antes, sob pena de nulidade. Tá certo isso, pessoal? Hein? Artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A autoridade policial, o delegado, vai fazer um relatório minucioso, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, né? E vai encaminhar ao promotor. Tá certo isso? Vai encaminhar ao membro do Ministério Público? Sim ou não? Não, pessoal, não é o membro do Ministério Público, é ao Poder Judiciário, vai encaminhar ao juiz. Artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Portanto, a afirmativa não está correta, a afirmativa está errada. Fiquem atentos a isso. Bom, arquivamento do inquérito policial, que é um tema sempre muito importante, né? Como é que se dá o arquivamento do inquérito policial? Qual é a dinâmica do arquivamento do inquérito policial? Primeiramente, temos que diferenciar o arquivamento do inquérito na ação penal pública e da ação penal privada. Como é que se dá o arquivamento do inquérito policial na ação penal pública? Que é a grande regra geral, né? Por que eu falo que a regra é a ação penal pública? Porque só vai ser crime de ação penal privada quando a lei expressamente assim disser. E são pouquíssimos os crimes de ação penal privada. Tem lá dano simples, injúria simples, difamação, enfim, são poucos os crimes de ação penal privada. A grande massa, a grande regra, são os crimes de ação penal pública, né? E seja pública condicionada ou incondicionada, o arquivamento vai se dar desta forma aqui que eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque tanto na pública condicionada quanto na pública incondicionada, o titular da ação penal, o dominus litis, ou seja, quem poderia ajuizar a denúncia, é o Ministério Público, né? Mas por alguma razão ele não vai denunciar. Então como é que ele faz esse procedimento de arquivamento? Como é que se dá esse procedimento? Vou para a tela. Na ação penal pública, o Ministério Público, ele faz o quê? Ele promove pelo arquivamento. Ou seja, ele requer ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Promove pelo arquivamento. É a expressão técnica, né? Faz uma promoção de arquivamento. O juiz, ele tem duas opções. Ele concorda ou discorda. Não tem muito mistério, né? Ele pode concordar ou ele pode discordar. Digamos que o juiz está de bom humor. Então ele concorda. Concorda com o pedido de arquivamento formulado pelo membro do Ministério Público, pelo promotor. Se ele concorda, maravilha. Arquiva. Não tem choro, não tem vela. Maravilha, fácil, né? Tranquilo. Mas pode acontecer de o juiz discordar. Digamos que ele discorda do pedido de arquivamento. Ele não concorda. Não, eu estou meio estressado com isso. Eu discordo. Não concordo nem um pouco com isso aqui. Beleza. Se ele não concorda, o que ele faz? Ele dá início ao processo? Ele, juiz, instaura o processo? Claro que não, né? O juiz não pode dar início ao processo, violaria o princípio da inércia, né? Então, se ele discorda, o que ele tem que fazer? Ele tem que encaminhar os autos do inquérito policial ao chefe do Ministério Público. Ele encaminha os autos do inquérito policial ao chefe do MP, que na estrutura do MP estadual é o PGJ, né? No MPU, no MPF mais precisamente, que é um ramo do MPU,
Você tem uma previsão específica, que são as câmaras de coordenação, que atuam ali na revisão, enfim. Mas não precisa se alongar nisso, tá? Ele encaminha para o chefe do MP, que é a previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal. Maravilha. E aí cabe ao chefe do MP decidir. O chefe do Ministério Público decide. Então o juiz falou o seguinte, olha, o chefe do MP é o seguinte, o teu promotor aqui, ó, tá mamado. O cara pediu arquivamento do inquérito policial, mas não é pra arquivar não, tá aqui, tem prova suficiente, tem que denunciar. Então resolve aí. Aí o chefe do MP olha e fala, concordo com o juiz. O juiz tem razão. É caso de denunciar. Não é caso de arquivar. Se ele concorda com o juiz, ou seja, ele também discorda do pedido de arquivamento, se ele acha, portanto, que tem que oferecer denúncia, ele vai lá e oferece a denúncia. Ele próprio, chefe do Ministério Público. Ou então designa outro membro, outro promotor, para fazer isso. Maravilha. Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer de o chefe do Ministério Público entender o seguinte, não, que mané denúncia que nada, o juiz é que tá mamado, eu concordo com o meu promotor, eu concordo com o membro do MP que pediu arquivamento, eu também acho que não tem provas ali, enfim, eu também acho que não é o caso de denunciar. Se o chefe do MP concorda com o pedido de arquivamento, o que ele faz? Ele insiste no arquivamento. Ó, o juiz, leva mal não, fico muito agradecido com vossa consideração, mas o promotor tem razão, tá? É para arquivar sim. Então ele faz o quê? Ele insiste no arquivamento. Se ele insiste no arquivamento, aí o juiz faz o quê? Ele recorre para o Papa, né? Ele insiste no pedido de arquivamento. Aí o juiz faz o quê? Não faz nada. Se o chefe do Ministério Público insiste no pedido de arquivamento, o juiz não pode fazer nada. Ele tem que enfiar a viola no saco, como eu costumo brincar, e tem que arquivar. Não tem jeito. Percebam que, ao fim e ao cabo, apesar de quem arquiva ser o juiz, né, a última palavra vai ser do Ministério Público. Se o chefe do MP, se o Ministério Público, por meio do seu órgão máximo, né, ele insistiu no arquivamento, o juiz não pode fazer nada, tem que arquivar. Ele arquiva o inquérito policial, tem que enfiar a viola no saco e proceder ao arquivamento. Essa é a dinâmica estabelecida no artigo 28 do Código de Processo Penal. Maravilha! Mas essa é a dinâmica em caso de crime de ação penal pública. E se não for um crime de ação penal pública, for um crime de ação penal privada? Ah, professor, tem inquérito policial em crime de ação penal privada? Claro que tem. Tem gente que acha que não, né? Tem, perfeitamente. Né? Tanto que depende de requerimento da vítima para começar, aquela coisa toda, enfim. Perfeitamente possível. Como é que se dá o arquivamento do inquérito policial? A dinâmica após a conclusão do inquérito policial, em se tratando de crime de ação penal privada. Vamos para a tela então. Vamos lá tirar isso aqui da tela rapidinho. Fica essa poluição visual, né? Aí acaba prejudicando um pouco a nossa compreensão. Vou tirar da tela, depois você pode voltar o vídeo, pausar, dar o print screen, lembrando que você vai poder, na plataforma, baixar, né, o slide desse vídeo aqui. Continuando. Vamos lá. Temos ainda o arquivamento no caso de crime de ação penal privada, né? Vamos lá. Como é que se dá? Artigo 19 do Código de Processo Penal. Vamos ler. Nos crimes em que não couber ação pública, ou seja, crime de ação penal privada, os autos do inquérito policial serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, né? Ou seja, a vítima, seu representante legal, enfim, se o pedir mediante traslado. Basicamente, o artigo 19 do Código de Processo Penal diz o seguinte: em se tratando de crime de ação penal privada, acabou o inquérito policial, o delegado encaminha os autos do inquérito ao juízo. Os autos do inquérito vão ficar no juízo aguardando a manifestação da vítima.
Ou seja, aguardando que a vítima ajuize a queixa-crime. Professor, ela não ajuizou lá atrás a queixa? Claro que não. Lá atrás, ela fez o registro de ocorrência e requereu a instauração do inquérito. Isso aí não é queixa-crime. Queixa-crime é o ato, ajuizar a queixa-crime é o ato de ajuizar a ação penal de iniciativa privada. Vamos ficar lá aguardando. Ela pode chegar e falar, seu juiz, não quero ajuizar, estou abrindo mão, arquiva aí. Está renunciando, vai ser arquivado. Mas o mais provável, e é o mais comum, o mais corriqueiro, é que a vítima simplesmente deixe passar em albis, deixe passar em branco o prazo decadencial de 6 meses que ela tem para ajuizar a queixa-crime. Ela tem um prazo de 6 meses a contar da ciência da autoria para que ela ajuize a ação penal privada, para que ela ajuize a queixa-crime. Então ela vai deixar em branco, deixar passar em branco aquele prazo, sem fazer nada. Passando esse prazo, o juiz vai reconhecer que houve decadência, arquivando os autos do inquérito policial. Então, basicamente é esse o procedimento de arquivamento no caso de ação penal privada. Mas a vítima pode pedir o arquivamento do juiz? Pode. Perfeitamente. E se ele discordar? Não tem que discordar nada, né? Porque não tem para quem ele mandar. Vai mandar pro pai da vítima? Ah, o pai da vítima, eu não concordo com esse arquivamento não, hein? Não faz sentido algum, né? Então ele vai arquivar, tá bom? Outra coisa importante, arquivamento implícito. O que é o arquivamento implícito e ele é admissível ou não? Já de cara eu adianto que o arquivamento implícito é uma tese que não é admitida, tá? Ou seja, ele é rejeitado pelos tribunais superiores, rejeitado tanto pelo STF quanto pelo STJ. E em que consistiria o arquivamento implícito, né? É uma tese que surgiu em boa parte da doutrina, dizendo o seguinte: quando a autoridade policial, por exemplo, indiciasse José, Pedro e Paulo, e o promotor de justiça denunciasse só o José, silenciando a respeito do Pedro e do Paulo, não falando nada a respeito do Pedro e do Paulo, isso significaria que de forma oblíqua, de forma implícita, o promotor, né, o membro do MP, teria pedido o arquivamento em relação ao Pedro e ao Paulo. Essa parcela doutrinária diz o seguinte, olha, se tinha 3 indiciados, ele denunciou só o José, significa que em relação aos outros 2, ele implicitamente pediu o arquivamento. Então isso deve ser recebido pelo juiz como um pedido implícito de arquivamento. Um pedido de arquivamento implícito. E, portanto, tem que arquivar o inquérito policial. A tese colou contigo? Não, né? Nem comigo, nem com o STJ, nem com o STF. Tá? Não há que se falar em arquivamento implícito, até porque vigora na ação penal pública o princípio da divisibilidade. Ou seja, o promotor pode perfeitamente denunciar um agora e deixar para denunciar o outro ou os outros depois, porque ele entende que não tem provas suficientes ainda, enfim. Isso é perfeitamente possível. O fato dele não incluir todos os infratores nessa denúncia não significa que ele não possa denunciar os demais posteriormente. Então a tese de arquivamento implícito ela não é aceita pelos tribunais superiores, tá bom? Continuando, nós temos ainda o arquivamento indireto. O que é o arquivamento indireto? É uma tese, na verdade um fenômeno que pode acontecer quando o promotor de justiça que acompanha o caso, o membro do MP que acompanha aquele inquérito policial, entende que o juízo não é competente para processar e julgar a ação penal, o juízo que acompanha aquele inquérito. Então ele deixa de oferecer a denúncia, deixa de denunciar, alegando que o juízo que acompanha aquele inquérito não tem competência para julgar a futura ação penal. Mas o juízo que acompanha o inquérito policial entende que sim, tem competência, é o juízo competente. E fala, olha, já que você não quer denunciar, alegando isso, eu entendo que isso é uma espécie de arquivamento indireto. Esse seria o arquivamento indireto, que não se confunde com o arquivamento implícito. São coisas diferentes, tá bom? Vamos para a tela. Bom, efeitos da decisão de arquivamento do inquérito policial. Primeira coisa importante é, regra geral. Regra geral, a decisão de arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material.
que significa isso, professor? Não faz coisa julgada material. Significa o seguinte: arquivado os autos do inquérito policial, é possível a retomada das investigações. Cabível a retomada do inquérito policial, cabível a retomada das investigações. Então, como regra geral, o arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material porque é possível retomar futuramente as investigações. Mas eu tenho que cumprir algum requisito? Tenho. É cabível a retomada futura das investigações desde que haja notícia da existência de prova nova. Sem notícia de prova nova, eu não posso retomar as investigações. Isso tem previsão onde, professor? Tem previsão no artigo 18 do Código de Processo Penal, inclusive também a súmula 524 do STF vai dizer que sem provas novas não pode o MP ajuizar a ação penal, né? Maravilha, é a mesma lógica. Então é cabível como regra a retomada das investigações. Foi arquivado o inquérito? Foi. Mas eu posso retomar as investigações? Posso, desde que haja notícia da existência de prova nova. Artigo 18 do Código de Processo Penal. Logo, com base nas mesmas provas que já foram apreciadas quando do arquivamento, não é possível a reabertura das investigações. Então disse aqui, só para deixar bonitinho, redondinho, que a decisão de arquivamento, como regra geral, ela faz coisa julgada secundum eventum probationis. Não faz coisa julgada material. Ou seja, faz coisa julgada segundo aquilo que ficou provado. Com base em provas novas, não apreciadas ainda, eu posso retomar as investigações. Artigo 18 do CPP. Então, como regra, não faz coisa julgada material. Como regra, eu posso retomar as investigações. Mas tem exceção? Tem. O STJ e o STF consolidaram o entendimento no seguinte sentido: faz coisa julgada material o arquivamento baseado na atipicidade do fato, ou seja, o arquivamento com base na atipicidade, ou seja, arquivamento porque o fato investigado não corresponde a crime, ou seja, o arquivamento do inquérito porque o fato ele é atípico, não está previsto como crime, ou o arquivamento com base em extinção da punibilidade. Professor, o que é extinção da punibilidade? É a perda do poder de punir pelo Estado. Por exemplo, prescrição. Né? Prescreveu o crime? Sim. Está extinta a punibilidade pela prescrição. Nesses dois casos, a decisão de arquivamento do inquérito faz coisa julgada material, ou seja, impede a retomada futura das investigações. Por quê? Arquivamento com base na atipicidade, no fato não é crime, vai retomar para quê? Né? Ou está prescrito, por exemplo, que é a extinção da punibilidade. Também não faz sentido algum você retomar as investigações. Esse é o entendimento pacificado do STF e do STJ. Professor, e o arquivamento do inquérito policial, baseado em excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade? Por exemplo, arquivamento do inquérito porque o promotor entendeu que o fato foi praticado em legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, ou arquivamento do inquérito porque o promotor entendeu que o fato foi praticado em coação moral irresistível, que é uma excludente de culpabilidade. Nesses casos, faz coisa julgada material? Não. Vem prevalecendo mais recentemente, no âmbito do STF principalmente, que nesses casos não há coisa julgada material, surgindo provas novas, é possível a retomada futura das investigações. Então o que é pacífico hoje no STJ e no STF? Arquivamento com base na atipicidade, o fato ele é atípico, não é previsto como crime, ou arquivamento com base em extinção da punibilidade. Nesses casos, faz coisa julgada material. Bom, continuando aqui o nosso estudo, a respeito do arquivamento do inquérito policial, vamos para a tela. Percebam que tem um asterisco, né? Eu fiz questão de trazer um asterisco aqui para vocês, ao lado da extinção da punibilidade. Por quê? Porque tem uma observação importante para fazer a respeito disso. Uma das causas de extinção da punibilidade, vou botar aqui o asterisco,
uma das causas de extinção da punibilidade é a morte do infrator, a morte do agente. O artigo 107 do Código Penal diz que a morte do infrator é uma das causas de extinção da punibilidade. Então, se o infrator morreu no curso do inquérito policial, e o inquérito policial foi arquivado porque o infrator morreu, isso gera extinção da punibilidade, ou seja, o inquérito foi arquivado com base na extinção da punibilidade pela morte do infrator, logo não é possível, em tese, a retomada das investigações. Acabei de colocar, não dá para retomar se é arquivamento por atipicidade ou com base na extinção da punibilidade, mas tem um asterisco. Por quê? Tem uma situação específica em que o arquivamento do inquérito policial está baseado na extinção da punibilidade, mas vai ser possível a retomada futura das investigações. Quando? Quando for um arquivamento por extinção da punibilidade, em razão da morte do agente, mas fundamentado com base em certidão de óbito falsa. Nesse caso aqui, arquivamento com base em extinção da punibilidade relativa à morte do infrator, só que baseado em certidão de óbito falsa, é possível a retomada futura das investigações. Ou seja, não vai fazer coisa julgada material, é uma espécie de exceção da exceção. Por que, professor? Vou explicar já já. É cabível a retomada das investigações. Por quê, professor? Imagina o seguinte. Imagine que o José, pilantrinha universal, chegou para o seu advogado e falou, ó, tá aqui uma certidão de óbito falsa, leva isso para o delegado e pede para juntar no inquérito. O promotor vai ver, vai pedir o arquivamento do inquérito policial, o juiz vai arquivar. E aí eu tô livre, porque não pode haver a retomada das investigações, já que vai fazer coisa julgada material. Estudei lá no curso em Tabajara, sei disso aí. Maravilha. O advogado pega a certidão de óbito falsa, leva ao delegado. O que foi, advogado? O advogado, morreu, doutor, morreu. O delegado, morreu quem, rapaz? Morreu. Morreu quem? O infrator morreu, o indiciado. O delegado, deixa eu ver aqui. Rapaz, morreu mesmo, hein? Bom, morreu, né? Junta a certidão de óbito no inquérito. Manda lá pro MP. O promotor olha e fala, pô, morreu, né? Pede o arquivamento do inquérito com base na extinção da punibilidade pela morte do infrator. O juiz olha e fala, morreu, né? Arquive-se. Arquiva o inquérito policial com base na extinção da punibilidade pela morte do infrator. Aí o advogado mostra isso pro cliente. Aí o indiciado, o cliente fala, maravilha, fez coisa julgada material. Aí vai lá na delegacia, aí ó, seu otário, chega pro delegado. Ah, otário, tá aqui ó, arquivamento com base na extinção da punibilidade. Fez coisa julgada material, não pode mais me investigar, morreu o assunto, otário. Claro que não, né? Se está baseado em certidão de óbito falsa, se é um arquivamento com base em extinção da punibilidade pela morte do agente, mas baseado em certidão de óbito falsa, é cabível, claro, a retomada futura das investigações, não faz coisa julgada material. Tá bom? Continuando. Vamos lá. E o trancamento do inquérito policial? Vamos lá. O que é o trancamento do IP? É o encerramento forçado do inquérito policial ou encerramento anômalo do inquérito policial. Por que o encerramento forçado do inquérito? Porque cargas d'água haveria o encerramento forçado do inquérito policial. Porque a manutenção da tramitação do inquérito policial está configurando um flagrante constrangimento ilegal ao indiciado. Por quê? Imaginemos o seguinte, alguns casos que podem gerar o trancamento. Imaginem que o José é indiciado num inquérito policial. Mas é relativo a esse inquérito policial, investiga um crime, sei lá, de roubo, né? E o José é indiciado. Só que esse crime de roubo, flagrantemente já está prescrito. Já prescreveu faz uns 4 a 5 anos. E aí, a defesa fica até falando no inquérito, olha, está prescrito. Vai continuar tramitando isso aqui? Vocês têm que pedir o arquivamento, tem que arquivar. Nada, né? Já está uns 6 meses que a defesa está falando, ó,
Já prescreveu. O advogado peticiona, informa que está prescrito e nada. Continua o raio do inquérito policial tramitando. Aí, faz o que a defesa? Impetra um habeas corpus no tribunal e diz ao tribunal, é o seguinte, aqui embaixo tem um inquérito policial tramitando, mas é relativo a um crime que já está evidentemente prescrito. Olha aqui. Então, a manutenção desse inquérito policial é um flagrante constrangimento ilegal ao meu cliente. Então, por gentileza, force o encerramento dessa bodega aqui, que é esse inquérito policial. Já que os camaradas não procedem ao arquivamento correto do inquérito, promotor pedir, juiz arquivar, já que eles não fazem isso, faça às vezes, encerre forçadamente essa jossa. Esse é o pedido de trancamento do inquérito policial. Aí o tribunal olha lá, é verdade, hein? É um roubo aqui, mas prescreveu faz uns 4 ou 5 anos já. Procede ao trancamento, tribunal, procede ao trancamento do inquérito policial, ao encerramento forçado do inquérito policial. Esse é o ato de trancamento do inquérito policial, tá? Geralmente o trancamento se dá quando se trata de um inquérito policial relativo a um fato que é atípico, um fato que não é crime, ou em que já houve prescrição, é muito comum, né? Mas não se procede ao arquivamento. O promotor não pede arquivamento, o juiz não arquiva, então a defesa vai lá e pede o trancamento, o encerramento anômalo, o encerramento forçado desse inquérito policial, geralmente se valendo do habeas corpus para tanto. Continuando. Vamos lá. Em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Tá certo isso? O fato é atípico, não corresponde a crime nenhum. Mas o promotor não pediu arquivamento, logo o juiz não arquivou. A defesa pode pedir o trancamento do inquérito policial? Sim ou não? Pode ou não? Pode, pessoal. Em caso de atipicidade, ou seja, tem um inquérito investigando alguém, mas é relativo a um fato que é atípico. O fato não corresponde a crime nenhum. Esse indiciado, por meio de seu defensor, ele pode pleitear o trancamento desse inquérito policial? Pode pleitear o encerramento forçado desse inquérito policial através de um habeas corpus? Pode ou não pode? Ou ele tem que aceitar calado? Ah, vai ficar lá 20 anos sendo investigado com inquérito contra ele, que se dane, né? Ou ele pode tentar trancar esse inquérito policial através de um habeas corpus? Pode ou não pode? Hein? Pode, claro que pode. Perfeitamente possível, tá correta. Não é obrigado a ficar como indiciado eternamente no inquérito policial relativo a um fato que é atípico, não corresponde a crime nenhum. Isso é um absurdo, é um constrangimento ilegal, né? Portanto, a afirmativa está correta. No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher a tese de arquivamento implícito, né? A tese do arquivamento do inquérito policial de forma implícita, tá certo? Claro que não, né? Ela é pacífica no sentido contrário, pacífica no sentido de rejeitar a tese de arquivamento implícito, ela não aceita coisíssima nenhuma, tá errado. O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade do fato, na atipicidade da conduta. Esse é o motivo. Por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Ou seja, se foi arquivado pela atipicidade, a questão diz que não pode haver desarquivamento. Ou seja, isso aqui faz coisa julgada material e impede a retomada futura das investigações. Tá certo isso? Foi arquivado com base na atipicidade. Eu posso reabrir a investigação? Foi com base na atipicidade do fato. Ou seja, impede o desarquivamento ou não? Impede ou não impede? Hein? Ficou muito ruim, vamos lá. Impede ou não? Veja, pessoal, arquivamento com base na atipicidade. Estavam lá investigando, aí concluíram que o fato não corresponde a crime nenhum.
Ó, isso aqui não corresponde a crime, isso é um fato atípico de arquivamento. Eu posso reabrir a investigação depois? Ou o arquivamento com base nisso impede a retomada? Impede, óbvio, está sim, está correta. Está correta a afirmativa. Está correta e muito certa. Muito, acabei de falar com vocês. Existem duas exceções: arquivamento com base na atipicidade e arquivamento com base em extinção da punibilidade. Eles, de fato, impedem o desarquivamento. Ou seja, esse arquivamento, nesse caso, faz coisa julgada material. Tá certo isso, pessoal. Tá correta. Né? Se o fato é atípico ou se está extinta a punibilidade, não tem chance de desarquivamento. Coisa julgada material. Tem só aquela exceçãozinha lá da certidão de óbito falsa, né? Mas, como regra geral, faz sim, nesses dois casos, coisa julgada material. Então, lembrando, regra geral, artigo 18. Arquivado o inquérito policial por falta de provas, né, por falta de base para denúncia, é possível a retomada futura das investigações. Não faz, portanto, coisa julgada material. Desde que haja, é possível, portanto, a retomada, desde que haja notícia da existência de prova nova. Exceção. Vai fazer coisa julgada material quando? Quando for arquivado o inquérito com base na atipicidade ou na extinção da punibilidade. Aí faz coisa julgada material, impede o desarquivamento, impede a retomada futura das investigações. E tem uma exceção da exceção, que é o arquivamento com base em extinção da punibilidade pela morte do infrator com base em certidão de óbito falsa. Aí, mesmo sendo um arquivamento com base em extinção da punibilidade, vai ser possível a retomada das investigações porque é baseada em certidão de óbito falsa. Tá? É uma exceção da exceção. Bom? Vamos lá. Pessoal, a gente encerra então essa etapa da nossa preparação relativa à conclusão e ao arquivamento do inquérito policial. Eu espero, claro, ter sido muito útil para todos vocês.